3 horas, 2 minutos, 25 graus a temperatura. Na tela da TV Com você tinha as imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, que já tem o trânsito aí novamente um pouco mais tranquilo. A da esquerda no seu vídeo, a Colombo Salles, tem um trânsito mais complicado porque nós tivemos um acidente que ainda está sendo atendido pela Polícia Rodoviária Federal, envolvendo um ônibus e um carro, uma Fiorino, na entrada da Via Expressa, para quem está indo da ilha para o continente. Por isso, essa complicação um pouco maior nesse início, já quase meio de tarde de sexta-feira. Nos estúdios da CBN e da TV Com, recebemos Rodrigo Machado, coordenador da campanha Eu Protejo a Inocência, que tem como objetivo orientar pais, crianças, adolescentes sobre o uso da internet e os riscos que isso implica, principalmente para os menores. E eles desenvolveram ao longo de um tempo, desde o dia 17 de março a campanha está acontecendo, mas eles já desenvolveram um trabalho ao longo de um tempo, no qual se fizeram passar por crianças na rede para pegar os aliciadores no seu ato quase que flagrante. E ele me relatava aqui no intervalo que essas pessoas têm uma técnica para conseguir abordar a criança ou adolescente. Que tipo de conversa que eles mantêm e qual é a ferramenta deles para manter o contato e fortalecer esse laço com as crianças? O aliciador ele tem um caráter de tentar seduzir a criança. E o adolescente. Com crianças até por volta dos 12 anos, eles têm a iniciativa de tentar comprar a criança. Comprar no sentido, eu te dou um boneco, eu te compro um carrinho, eu te compro um lanche, alguma coisa nesse sentido. A partir dessa idade, eles tentam trabalhar com o ego do adolescente. Dizendo, você pode, você consegue, não precisa dar satisfação para ninguém. E com isso, eles conseguem trabalhar o sentimento da criança ou do adolescente e chegar no objetivo deles, né? Ou seja, deixa bem claro que é muito mais uma questão de conhecimento do adolescente, da criança e de preparação dela para lidar com um estranho pela internet do que propriamente técnica facilitada pela internet, porque são argumentos que ele usa que facilmente uma conversa com um pai seria possível orientar a ele não aceitar, no caso. Exatamente, por isso o objetivo da campanha que é o diálogo, é o ensinar a criança, educar a criança, dialogar, ficar alerta também, né? Porque a criança ela não percebe, e proteger a liberdade dela, que a criança não pode deixar de ter essa ferramenta maravilhosa, né? Você estava falando de um programa que existe já disponível para filtrar esse conteúdo que as crianças ou adolescentes utilizam na internet através das palavras digitadas e com um mecanismo até bastante inteligente. Ele acaba não bloqueando, ele simplesmente avisa. Você falava disso durante o intervalo. Que programa é esse? Como é que ele funciona? Então, esse é um programa de uma empresa chamada Quackme, que ele não faz o bloqueio da internet. A criança tem o livre acesso para usar a ferramenta, como ela bem entender. O que a ferramenta faz é, quando acontecer um evento, ou no MSN, ou no chat, ou num próprio site que tenha conteúdo inapropriado, o pai ou a mãe recebe um e-mail por essa ferramenta, mostrando o evento do que aconteceu, a tela do evento, e aí a partir disso o pai e a mãe conseguem dialogar com a criança, conseguem abrir o contato e explicar que aquela situação representa um risco e o porquê que representa o risco. Essa é a melhor forma de você mostrar, tendo um exemplo prático, mostrando para a criança, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é bacana, isso aqui é risco para você. E por incrível que pareça, a SaferNet, que é uma organização não governamental que trabalha exatamente nesse nicho, mostrou numa pesquisa que 65% das crianças e adolescentes não tem nenhum tipo de impedimento, ou acham até bom que os pais tenham algum tipo de controle, algum tipo de monitoramento no que eles fazem na internet, porque eles também se sentem um pouco inseguros, né? Uhum. Esse programa está disponível na internet para quem quiser, precisa entrar em contato com a empresa? Como Sim. É que se faz? Esse programa ele pode ser baixado através do www.quackme.com.br. O Quackme é QACKME.com.br. Uhum. E é gratuito? Não, ele não é uma ferramenta. Ele tem um período de teste, é uma ferramenta nova, mas ele não é gratuito. Mas também não é nada, pelo valor que ele representa, não é nada. Justamente, é um custo-benefício alto, né? Pela questão da fiscalização. Você falava dos parceiros. O Eu Protejo a Inocência já conta com apoio, inclusive, do Instituto Voluntários em Ação. Vocês estão em busca de outros apoiadores? Exatamente. O Instituto Voluntários em Ação está apoiando a nossa iniciativa. O Instituto Voluntários em Ação tem uma ação bem bacana voltada para a internet. Eles têm um alcance fenomenal a nível Brasil. E a gente está buscando também outros parceiros, empresas, escolas que tenham essa iniciativa. A gente também está entrando em contato com escolas para que elas tomem essa iniciativa e tragam um debate para dentro da sala de aula, tragam o debate para os pais
e que a gente fique alerta com essa janela que a gente tem aberta dentro de casa e que às vezes a gente não percebe. Com relação ao retorno das escolas, vocês estão fazendo esse contato já com crianças, com as escolas, tem parceria com pediatras, com psicólogos, pedagogos. Qual é a sensação deles ao perceberem que tem uma entidade se preocupando com o que eles veem na internet? Você falou da aprovação dos adolescentes na família, que gostam que os pais acabem não fiscalizando, mas pelo menos orientando. E qual é o retorno que vocês têm das escolas e de quem mexe com as crianças e também participa do projeto? Esse não é um assunto que a gente discute todo dia, né? Mas todo mundo que eu sento para conversar com relação a esse tema, essa campanha, me expõe uma preocupação com relação ao que acontece. Me expõe a preocupação de não saber o que os filhos fazem na internet. As escolas expõem a preocupação de ter o cuidado com as crianças e o que elas estão usando na internet. E os pais, aquela sensação de que bom que tem alguém que tá olhando isso, como é que eu devo agir, como é que eu devo reagir. E os psicólogos e os profissionais da área de saúde, eles ficam contentes em poder disseminar isso e ter um canal de comunicação direto com a sociedade, né? Outras informações estão no site, que é o euprotejoainocência.com.br, é isso? Exatamente. E lá também deve ter o contato para parceiros, para quem quiser se associar, apoiar a causa, é mais ou menos por aí, né? Exatamente, o endereço para contato é contato@euprotejoainocência.com.br. A campanha está sendo lançada em Joinville e Florianópolis inicialmente, mas a gente, é mais por uma questão de logística, mas a gente, se qualquer outra escola ou empresa de fora dessas duas cidades quiser entrar em contato, a gente agradece e vai de encontro para assumir essa parceria. Tá certo. Rodrigo Machado, ele coordenador da campanha euprotejoainocência.com.br, participando conosco aqui no Notícia na Tarde. Rodrigo, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco, pela presença aqui nos estúdios. A gente vai a um intervalo e retorna em instantes, antes, então, com o Rômulo Balbinotti por telefone, com o chamado da reportagem, o Rômulo que vai nos falar sobre mudanças no trânsito no entorno do terminal rodoviário Rita Maria. Rômulo, é isso? É isso, elas passam a valer a partir desta segunda-feira. O motorista que vem pela Avenida Beira-Mar Norte, busca a Ponte Colombo Salles ou sul da ilha, não poderá ingressar na Avenida Paulo Fontes. Reaberta há cerca de 15 dias, a Avenida Paulo Fontes volta a ser fechada para os motoristas com origem da Avenida Beira-Mar. O acesso exclusivo à Ponte Colombo Salles e, por consequência, a região continental da capital se dará pela rua Antônio Pereira Oliveira Neto, o anel que dá acesso ao elevado Dias Velho. Isso vale também para quem busca o sul da ilha, que vem, é claro, da Avenida Beira-Mar. O motorista que vem da Avenida Beira-Mar e busca o sul da ilha vai ter que ingressar na rua Antônio Pereira Oliveira Neto e aí depois na Gustavo Richard e, por fim, no túnel Antonieta de Barros. A rua UEP estará fechada para quem desce pela rua UEP. Essa é uma outra mudança no sentido Paulo Fontes. Quem desce da rua UEP e busca a Paulo Fontes não poderá fazer isso porque ela estará fechada. Essa passagem estará fechada. Já quem vem do continente, é claro, pega a ponte Pedro Ivo Campos e busca a Beira-Mar, o semáforo que fica ao lado do terminal Rita Maria estará o tempo todo aberto. Essas mudanças são causadas e vão sofrer alterações, o trânsito vai sofrer alterações justamente por causa das obras do elevado Rita Maria. Para a CBN Diário, Rômulo Balbinotti. Ok, muito obrigado ao Rômulo Balbinotti, que nos traz as informações aqui na CBN Diário e na TV Com. 3 horas 11 minutos, 24 graus a temperatura. Na tela da TV Com ainda complicado o trânsito pela Ponte Colombo Salles para quem sai da ilha de Santa Catarina. Lento e difícil nas duas pistas da esquerda, mais especificamente. Na Pedro Ivo, em direção à ilha, movimento normal. Agora o intervalo e a gente retorna em instantes.